Bem-vindos novamente, pessoal, a mais uma aula. Como vocês já estão vendo, eu estou com o Grimório de Arbatel aqui, a versão PDF, do e-book aqui na tela do meu computador, que é para eu poder mostrar aqui isso aqui na prática para vocês. Quero fazer a leitura aqui de alguns trechos do Arbatel. É um livrinho pequeno, é um Grimório pequeno, não é nem necessariamente um Grimório, eu acho que o termo correto seria um ensaio de alta magia. São 28 páginas, mas o que interessa pra gente aqui, para não ficar um vídeo muito grande, uma aula muito grande, são mais ou menos umas 4, 5 páginas aí no máximo, tá? Então vou fazer a leitura aqui de alguns pontos do Grimório, que é para vocês entenderem aí a essência, né, do Grimório, do manuscrito, onde foi apresentado os espíritos olímpicos, certo? E também para a gente fazer a interpretação, a análise de algumas coisas que são apresentadas nesse Grimório, né, do sistema, o que diz respeito ao sistema de invocação e também o que diz respeito sobre a natureza e como que os espíritos olímpicos agem. Então agora vamos aqui à raiz do processo todo, depois eu continuo ensinando aqui algumas adaptações e esclarecendo mais alguns pontos, tá? Eu não quero que isso fique um vídeo muito longo, embora acho que talvez fique um pouquinho, porque são vários detalhes aqui que a gente precisa analisar, que a gente precisa interpretar e que é interessante para vocês, né, saberem exatamente com o que vocês estão lidando, o que vocês estão invocando, o que vocês podem esperar dessas entidades, dessas forças, né, dessas consciências das forças universais, que são os espíritos olímpicos. Então, vamos lá, vou dividir a tela aqui, vai estar num cantinho eu, e a outra parte da tela vai estar o Grimório aqui, para a gente ir acompanhando a leitura, certo? Então, o Grimório de Arbatel, escrito por Henri Cornélio Agripa, né, famigerado Agripa aí, quem é da magia cerimonial, da magia salomônica, sabe e já conhece muito bem o nome de Agripa, é uma forte influência aí para o nosso meio. Então aqui o Grimório ele é um Grimório pequeno, como eu falei, acho que nem necessariamente deve se tratar como um Grimório, assim como um ensaio de alta magia. Tem uma série de aforismos ao longo de todo o escrito. Os aforismos são basicamente, ó, como vocês podem ver, são basicamente algumas filosofias, né, que o Agripa vai falando, filosofias de cunho mágico, filosofias de cunho ocultista, algumas frases, algumas, enfim, reflexões. Eu acho que aforismo seria reflexões aqui, né, que a Agripa fez sobre diferentes coisas e são separados aqui em vários deles. O que interessa pra gente está aqui na página número 11, que é onde começa-se a falar sobre os espíritos olímpicos. Continuam-se alguns aforismos, mas aqui é onde se concentra as informações sobre os olímpicos. Vamos começar aqui então a leitura. Vamos lá. Chamam-se de espíritos olímpicos aqueles que habitam no firmamento e nos astros do firmamento. Firmamento, vale lembrar que a Agripa, salvo engano, agora me falha a memória da data exata de onde e quando, na verdade, a Agripa viveu, mas foi ali mais ou menos em torno dos anos 1500, 1500 e pouco. Então a gente está falando de uma pessoa que viveu há séculos atrás, cuja escrita, cuja comunicação era também adaptada e levava-se em consideração o contexto, né, de comunicação, de escrita de séculos atrás. Então a gente precisa fazer uma análise, fazer uma interpretação das palavras e das frases, porque muitas delas estão até mesmo no sentido metafórico. Da mesma forma como a Bíblia, por exemplo, é um livro cheio de textos, cheio de frases metafóricas. Isso acontece também em grimórios mais antigos, como é o caso aqui do Grimório de Arbatel. Então, quando ele fala firmamento, a palavra firmamento, a gente leva em consideração o sentido mais bíblico de firmamento, que firmamento é basicamente o cosmo, onde tudo, onde todos os planetas, onde todas as galáxias, todas as coisas estão se manifestando, né, na criação física. Então, o firmamento é o espaço ao qual os astros, os planetas residem, que a gente conhece como cosmo. Então, firmamento é isso. E também nos astros do firmamento. Então, temos o firmamento, que é o cosmo, o espaço universal, e também temos os astros do firmamento, como por exemplo a Terra é um astro do firmamento, um planeta Júpiter é um astro do firmamento, a estrela Sol é um astro do firmamento, bem como todas as outras estrelas, planetas, galáxias, buracos negros, tudo aquilo que existia aí no universo são astros do firmamento, desse espaço, certo? Então aqui, nessa primeira frase, a gente já tem a noção, através, né, da interpretação do texto, de que os olímpicos eles habitam em todo o universo. O firmamento se aplica a tudo, tudo que existe de físico no universo e nos astros de todo o firmamento. Então, novamente, é uma questão de saber interpretar, saber analisar. Com uma frase do Grimório, a gente já consegue sacar muita coisa nas entrelinhas, que foi justamente aquilo que eu expliquei para vocês na primeira aula, certo? Continuando, a sua função é executar o destino e administrar os acontecimentos fatídicos tanto quanto agrade a Deus e o que ele permita, de modo que nenhum demônio, nenhum mal, etc., possa prejudicar quem está sentado à sombra do Altíssimo. Basicamente, eu agora não vou me delongar muito nisso, vocês vão ver que várias menções sobre o Olímpico e a relação do Olímpico, dos espíritos olímpicos com Deus e a vontade divina e a força divina.
Mas basicamente os olímpicos eles têm uma atuação muito similar à atuação dos anjos e arcanjos. Aqueles que trabalham com magia angelical já entendem bem isso, já sabem como é. Eu vou fazer depois uma aula só para explicar sobre isso, sobre qual que é a relação que a gente vai estabelecer com os espíritos olímpicos, o que vocês podem esperar de resultado, porque sim, não é todo o resultado que eles vão trazer para vocês. Os motivos disso é uma longa história, acho que não cabe para essa aula aqui, que é uma aula mais para revisar, né, o Grimório em si, então aqui já entraria um debate filosófico muito grande, eu vou deixar para uma outra aula, então guardem isso aí na memória de vocês, que a gente vai debater isso logo logo aí em breve, tá? Mas de um modo geral, os olímpicos, assim como, só para resumir, assim como os anjos, eles têm um papel de ajudar a humanidade. Então a humanidade, ela existe para um propósito. Normalmente esse propósito é um grande, um senso comum, né, da espiritualidade da comunidade ocultista, é que o ser humano ele encarna para aprender, para evoluir. Então as pessoas estão aqui encarnadas, passando por diversas encarnações, para ir crescendo, para ir evoluindo, para se gerar aprendizados ao espírito, aprendizados à alma. Então somos seres espirituais vivendo, né, uma experiência material. E aí, a partir desse fenômeno, a partir desse processo, existem as entidades que estão atribuídas pela força criadora para ajudar a humanidade, né, nesse processo. Então, por isso que é dito aqui que eles ajudam a executar o destino. Então, esse executar o destino, ao meu ver, dentro da minha interpretação particularmente, seria isso, executar o propósito da humanidade, executar o propósito ao qual a gente, né, pertence e o motivo pelo qual a gente está aqui, tranquilo? Dando continuidade, novamente a gente debate sobre isso mais pra frente, só para não ficar preso a essa parte toda aqui do vídeo. Todo espírito olímpico, isso aqui é muito importante, ó, foi explicado nas aulas anteriores também, todo espírito olímpico ensina e realiza tudo o que o astro ao qual preside pressagia. Então aqui, essa simples frase já nos mostra que o olímpico ele não é um ser planetário. Todo espírito olímpico ensina e realiza o astro ao qual preside, ou seja, ao qual ele está associado. Foi o que eu expliquei antes para vocês na questão da correspondência planetária. Então ele ensina as coisas, ele está atribuído, ele tem as suas funções, os seus trabalhos embasados naquele conjunto de características, ou conjunto de virtudes que o astro aqui do nosso sistema solar está exercendo. Então, novamente a gente volta no assunto da aula passada, não vou reforçar, não vou revisar, porque senão vai ficar também um vídeo aqui muito longo. Então aqui já mostra que o olímpico ele apenas está associado às virtudes do planeta, mas ele não é necessariamente um espírito que se prende a aquele astro em específico. Tranquilo? Dando continuidade, deixa eu ver aqui que eu já me perdi, perdão. Algumas coisas, né, não podem ser feitas sem a permissão divina, assunto para a próxima aula também, porque é uma questão um pouco mais complexa. Então temos aqui algumas considerações iniciais a respeito dos olímpicos, e depois a gente tem aqui o aforismo seguinte que fala sobre os olímpicos diretamente. Então, são 7 as potências ou ofícios próprios dos espíritos a quem Deus confiou a direção deste mundo. Citei anteriormente, né, os olímpicos estão aqui para ajudar a humanidade, né, fazer esse processo de direção da humanidade. Os arcanjos também têm o mesmo processo para com a humanidade. Os anjos cabalísticos têm o mesmo processo, a mesma função. A diferença é que os olímpicos eles são seres mais próximos da matéria, enquanto que anjos e arcanjos são seres mais distantes deste mundo e seus astros visíveis, certo? E quando ele fala aqui mundo, não se limita, ao meu ver, a somente a Terra. Quando a gente fala de mundo, direção do mundo, é a direção do universo como um todo o universo físico, que é onde os olímpicos agem. Então são Aratron, Betor, Faleg, Ok, Hagit, Ofiel e Fu, conforme explicado também anteriormente, e na linguagem olímpica, né, que seriam os nomes deles dentro das virtudes e naturezas deles. Cada um deles tem sob suas ordens um numeroso exército no firmamento. Então, Aratron manda em 49 províncias visíveis, Betor manda em 42 províncias visíveis, assim sucessivamente, e Ful tem menos, Ful tem 7 províncias e governa sobre 7 províncias visíveis. E aqui o Keeper faz um total de 196 províncias no Olímpico, governada por 7 potências que estudam amplamente a astronomia da graça. Dalton, o que seria essas províncias visíveis, né, que os Olímpicos regem? O Grimório não explica isso, em nenhum momento fala, novamente, se trata de um texto antigo, né, uma linguagem mais antiga. Eu acredito, dentro daquilo que eu analisei pela minha experiência, analisando todo o contexto, que essas províncias sejam espaços ou quadrantes do universo como um todo. Então essas províncias elas podem, ao meu ver, serem galáxias ou serem conglomerados galácticos, por assim dizer, ou partes do universo visível como a gente conhece. A gente já entra aí no assunto mais de astronomia. Então acho que essas províncias não são províncias da Terra. Todo o texto, se vocês forem reparar,
todo o texto induz, eu vou deixar também possivelmente para download aí para vocês essa versão aqui do Arbatel, e vocês vão poder estudar ele e ler ele com mais calma depois, mas vocês podem reparar que todo o texto do Arbatel, ele induz a gente a centrar a nossa visão da ação dos olímpicos na Terra. Então, por exemplo, províncias, a gente bate o olho, não explica qual província, a gente tende logo a imaginar que é algo relacionado à Terra, uma província ali de algum país, alguma coisa do gênero. Mas essas províncias, ao meu ver, não se limitam à Terra, e sim ao universo, às galáxias como um todo. Então, os olímpicos, eles atuam aí num total de 196 províncias, e isso é muita coisa se a gente for colocar numa escala de, por exemplo, sei lá, uma província dessa é um conglomerado galáctico, é muita coisa, realmente, onde os olímpicos podem atuar dentro do nosso universo físico observável. Tranquilo? É necessário indicar agora, né, a maneira para se estabelecer a comunicação com esses princípios e essas potências. Ó, o próprio Arbatel fala, né, que eles são princípios e potências, mas que a gente personifica eles, dá um nome, um selo e tudo mais, e a gente manifesta a consciência deles dentro de uma ritualística. Mas eles são, em essência, princípios universais e potências universais. Aratron aparece no sábado, à primeira hora, e dá respostas nítidas sobre suas províncias e propriedades provinciais. Da mesma forma acontece para com os outros, né, nos seus dias e horários. Cada um preside 490 anos. Primeiramente sobre isso aqui. Aqui ele já fala do dia específico para contactar cada olímpico, que eu citei na aula passada também, né? O sábado seria para Aratron, domingo seria para Ock, dentro do fenômeno das correspondências planetárias. Aparece a primeira hora. O que seria essa primeira hora? Existem, pessoal, algumas formas de a gente medir aí a manifestação também dos 7 planetas dentro dos horários. Então, da mesma forma como existe o dia tal da semana, segunda, por exemplo, é o dia da Lua, terça, dia de Marte, também existem horários dentro do nosso padrão aí de 24 horas, certo? Que se aplicam também às influências planetárias. Então, existe horário do Sol, horário de Marte, horário da Lua, horário de Júpiter. E esses horários planetários, astrológicos, eles não estão associados, não estão ligados ao padrão 24 horas como a gente conhece. Um dia planetário e um horário planetário, ele começa a ser contabilizado a partir do nascer do Sol. Então, por exemplo, hoje eu estou gravando aqui numa sexta-feira, certo? E vamos supor que agora são 7 da noite, mas vai chegar um momento que vai ser meia-noite, certo? Passou da meia-noite, já seria tecnicamente sábado, pelo menos dentro do horário humano, ok? Mas há efeitos mágicos, há efeitos astrológicos, energéticos, nós ainda estamos no dia de Vênus, né? Nesse exemplo aqui meu, eu ainda estaria no dia de Vênus. Por quê? Porque ainda não ocorreu a alvorada, ainda não ocorreu a revolução, né, solar, ou seja, já passou da meia-noite, mas ainda está escuro, ainda não houve um nascer do Sol. Quando nascer o Sol, aí sim vai ser considerado o dia de Saturno, porque daí sim o Sol apareceu, aí sim fez a transição de um dia planetário para o outro. Então os horários magísticos planetários são contabilizados a partir do nascer do Sol, certo? E não pelo horário padrão 24 horas. Tipo, passou da meia-noite é outro dia. É um dia humano já, mudou o dia humano, mas não mudou o dia mágico. É importante separar essas duas coisas. Então o Olímpico ele aparece na primeira hora. Dalton, essa primeira hora é 1 da tarde? É 1 da manhã? Não. A primeira hora de um dia é o nascer do Sol, ao qual, diga-se de passagem, é relativa. O Sol para mim aqui no sul, em Santa Catarina, num determinado período do ano, e o Sol para alguém que está lá no norte, no centro-oeste, num determinado período do ano, ele vai nascer em horários diferentes. Um intervalo, como é que eu posso dizer, uma diferença, uma diferença relativa, uma variável de alguns minutos. Então, a hora planetária, né, desse primeiro horário é sempre muito relativa, sempre vai depender do momento onde o Sol nasce. Vou mostrar isso aqui para vocês depois, numa aula sobre a preparação do selo do Olímpico, que o selo do Olímpico ele vai precisar ser fabricado num dia e horário do planeta associado a ele, e lá eu vou mostrar um aplicativo para que vocês saibam como consultar ou como calcular manualmente, se você não gosta de aplicativo, para você calcular manualmente quais seriam aí as horas planetárias que você vai poder estar contactando os espíritos olímpicos. Então o Grimório de Arbatel fala que precisa ser chamado no primeiro horário, ou seja, você teria que acordar ali em média das 5h30 até as 6h30 da manhã para fazer o seu ritual, certo? Funciona, é muito melhor, para ser franco com vocês, porque a dúvida de vocês é, Dalton, vai funcionar se eu fizer em outros horários? Vai funcionar, em outros horários planetários. Mas eu já fiz o teste de fazer, por exemplo, de tarde, de fazer à noite, de fazer de madrugada, e já fiz o teste de fazer os ritualísticos dos espíritos olímpicos de manhã, conforme o Grimório manda. E é muito mais forte a manifestação, você percebe muito mais a influência, você percebe muito mais a manifestação de energia no templo, no seu local de prática, quando feito no primeiro horário, e consequentemente dá mais resultados também, certo?
Então, eu recomendo que vocês se atentem ao primeiro horário. É um saco ter que acordar de manhã cedo e tudo mais, só que como eu falei, é meio que o mínimo, porque a liturgia de Arbatel ela é muito simples. Como eu falei, é 20 minutos, 30 minutos de rituais no máximo, é bem simples e os resultados são muito compensadores, então compensa muito mesmo você acordar de manhã. Claro, de repente, a depender da rotina de trabalho de cada um, vamos supor que tem alguém que trabalha, sei lá, como um vigia noturno e passa a madrugada no trabalho e às 6 da manhã não vai estar, certo? E tem, sei lá, 2 dias de folga por semana. Essa pessoa, obviamente, ela não vai conseguir fazer naquele horário. Ela vai ter que fazer num outro horário planetário, da tarde, da noite, conforme o dia permitir. Isso, com certeza, é uma coisa que vai prejudicar. Não digo prejudicar assim de sabotar completamente os resultados do rito, mas vai influenciar. A pessoa vai ter que ter, sabe, um esforço maior para fazer nos outros horários. Mas funciona, tá? O que eu quero dizer aqui para que vocês não se preocupem se você não consegue fazer no primeiro horário, não consegue fazer no amanhecer, sem problema. Eu já testei fazer de noite, eu já testei fazer de madrugada, testei fazer de tarde, os resultados vieram. Tanto que tem um texto lá no meu blog onde eu relatei a minha experiência recente com o Betor, que deu muito resultado, muito fantástico, muito positivo. Eu fiz de tarde a ritualística, eu não consegui fazer de manhã. Então veja só, mesmo fazendo de tarde, os resultados vieram. Então não se limitem tanto a essa questão de, nossa, precisa e é obrigatório fazer no primeiro horário. Não é obrigatório fazer no primeiro horário, mas de preferência é melhor se você conseguir fazer, se você tiver possibilidade de fazer. Depois eu mostro mais sobre isso lá, quando eu for falar sobre horas planetárias e dias planetários na prática, né, ali no momento da fabricação do selo do Olímpico. Tranquilo? Então, dito isso, a gente vai seguindo aqui. Tem uma curiosidade interessante, ó, cada um deles preside 490 anos. Então, o primeiro ciclo de Betor começou no ano 60 a.C., durou até o ano 430. E aí o de Hajit reinará até o ano 1900. Então, se Hajit reina até o ano 1900, agora, no momento, né, a humanidade, né, nesse tempo atual, 2021, está sendo regida, ou é aqui o ciclo de Ofiel, certo? Que é o que vem na sequência de Hajit, depois Full, e depois reseta tudo e parte de novo ali por Aratron. Tranquilo? Dando continuidade, a gente vai aqui para os aforismos aqui. Invocam-se magicamente os 7 primeiros governadores no dia e hora em que visível. Então, novamente, conforme eu estava falando com vocês, é aquele horário planetário. Depois eu aplico isso, eu mostro isso na prática para vocês, certo? E apresentando o sigilo, que também vai ter uma aula só sobre o sigilo, que é o selo, né, que a gente precisa fabricar obrigatoriamente para conseguir contato com o espírito olímpico. Vai ser o selo, o estopim da manifestação da consciência do espírito olímpico dentro do nosso ritual. E aqui a gente já começa com as descrições dos 7 olímpicos. Então, o espírito olímpico Aratron tem sob seu poder as coisas naturais que produz, aquilo que lhe corresponde no meio considerado, que corresponde a Saturno nesse caso, ou que a astronomia da graça atribui às virtudes saturninas, certo? O que faz facilmente de boa vontade então vamos lá, que a gente vai analisar as virtudes ou as atuações dos trabalhos de Aratron, além daqueles que eu já expliquei lá na primeira aula, ok? Número 1. Transformar todas as coisas em pedra, como uma planta ou um animal, e dar-lhes a aparência própria de pedra. Talvez seja uma coisa que vai causar dúvida, principalmente para quem está começando. Dalton, como assim transformar coisas em pedra? Novamente, linguagem metafórica, linguagem que era utilizada, né, em grimórios antigos de séculos atrás. Isso aqui é metafórico. Obviamente, ele não vai pegar uma coisa e transformar em pedra. Quando a Gripa fala que Aratron transforma coisas em pedra, ele quer dizer que ele transforma coisas em algo sem vida, que ele tira a vida de algo. Lembra que eu falei para vocês antes que a pedra ela tem poucas, né, virtudes dos olímpicos ali manifestadas? Um ser vivo ele tem muito mais presença de espíritos olímpicos influenciando na existência dele, então, mesma coisa. Saturno, ou nesse caso aqui Aratron, propriamente dito, como eu falei, ele rege a morte, ele tira, né, a vida de algo. Então, Aratron e Ock eles andam lado a lado nesse sentido. Então, Aratron ele consegue tirar ou encerrar ou cortar a vitalidade de alguma coisa e transforma em pedra. Então, quando ele diz transformar em pedra, é simplesmente transformar algo em algo que é desprovido de vida. Então, é só uma metáfora, né, para algo que morre, algo que perde a vitalidade, certo? Então, alguns de vocês podem nesse momento pensar, bom, Dalton, então quer dizer que Aratron ele pode matar uma pessoa, pode matar um ser vivo? Tecnicamente pode, só que conforme está citado ali, se vocês repararam, e que eu vou citar depois nas aulas futuras, é necessário uma permissão divina, é necessário uma
uma pré-autorização das forças divinas para você fazer algumas coisas. Então, por exemplo, não adianta você achar que vai fazer o primeiro ritual com Aratron e já vai sair matando seus inimigos, porque não é bem assim que a banda toca. Depois eu vou explicar isso com mais calma. Existem uma série de, como é que eu posso dizer, de diretrizes, uma série de regras para se utilizar o poder dos Olímpicos dentro de uma realidade. Mas, partindo de um princípio a nível teórico, teoricamente, sim, Aratron ele poderia tirar, está aqui escrito, né, ele transforma as coisas em pedra, ele tira a vitalidade das coisas, ele poderia matar um ser vivo se isso fosse permitido de alguma forma, ok? Continuando, converte os tesouros em carvão e os carvões em tesouro. Novamente, linguagem metafórica. Muitas pessoas podem achar, isso aqui também é muito comum sobre a pedra filosofal. Ah, a pedra filosofal transforma qualquer metal em ouro. Não é literal, obviamente isso não acontece porque é impossível fazer isso na matéria. Então, a física e a ciência ainda se aplica. Então, isso aqui, novamente, é uma linguagem metafórica. Da mesma forma como a pedra filosofal transforma qualquer metal em ouro, e nesse caso, Aratron, ele converte tesouros em carvão e carvão em tesouro, é uma linguagem metafórica para dizer que ele converte vícios em virtudes, ou virtudes em vícios. Então, lembra que eu falei para vocês que uma das palavras-chave da força de Aratron era a transformação? Então é isso, ele transforma coisas. Mas não necessariamente transformar a nível físico, porque é impossível, né? Vai contra as leis da física, da química e tudo mais. Mas ele transforma virtudes internas. Ele pode transformar hábitos negativos em hábitos positivos. Ele pode transformar vícios em virtudes. Ou o contrário, né? Numa situação aí, por exemplo, se você usar isso contra um inimigo, ele vai pegar e vai transformar aquilo que é uma virtude, aquilo que é um potencial, em algo negativo, em algo que é prejudicial a essa pessoa. Novamente, depois a gente debate isso, porque existem algumas regrinhas aí para se utilizar, né, a energia dos Olímpicos. Então, é um tipo de conhecimento que tem que ser usado com cautela, com sabedoria, e existem mecanismos universais de proteção, justamente para, né, por exemplo, assim, não surgir qualquer um com ali uma semana de estudos já chegar lá e começar a querer sair matando todo mundo com a energia de Aratron. Então, existem os mecanismos de proteção, né, astrais universais, que é para impedir certas pessoas de fazerem certas coisas com magia. Então, por isso que existem aqui processos onde você precisa de autorização para fazer algumas coisas, tá? Coisas que sejam justas, coisas que sejam de merecimento. Dando continuidade, concede espíritos familiares por um poder determinado, com um poder determinado. Espíritos familiares, não vou me delongar muito porque também é um longo assunto, basicamente é um espírito auxiliar. Então ele vai pegar um espírito e vai colocar esse espírito na tua realidade, e esse espírito vai ficar com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se vocês repararem aqui, ele também ensina alquimia, magia e física, certo? Então ele também pode ensinar isso. E ele pode, nesse caso, como ele concede espíritos familiares, ele pode conceder um espírito familiar que vai te ajudar nos processos de aprendizado de alquimia, magia e física. Então, supor que você está ali, sei lá, estudando física. Você pediu para que a Aratron te ajudasse a estudar física e você pediu um familiar para ele, né, um espírito familiar, uma entidade que domina, que entende também de física, de alquimia e de magia, e essa entidade vai ficar ali com você, na sua casa, ele vai ficar ali perambulando 24 horas por dia, 7 dias por semana. De repente está ali você com seus livros, suas anotações, fazendo seus cálculos, putz, surgiu uma dúvida, e agora? Você vai ter que ir lá, esperar o dia de Saturno, né, que é o sábado, para fazer toda a ritualística e chamar o Aratron para perguntar para ele sobre a sua dúvida? Não, você pode simplesmente chamar pelo espírito familiar. Claro, isso depende da sua habilidade mediúnica. Por isso que eu falo que espíritos familiares, eles só servem para quem tem uma habilidade de comunicação fluente com o mundo espiritual. Porque nada adianta ter um espírito ali disponível o tempo todo para tirar suas dúvidas o tempo todo, para você tirar dúvidas, fazer perguntas à vontade para esse espírito, se você não pode se comunicar com ele de maneira audível no momento que você quiser. Então, são poucas os magos, são poucas as pessoas que têm contato com espíritos olímpicos, porque se torna limitante em relação ao fator mediúnico da coisa também, certo? Mas na prática é assim que funciona. Você pede um espírito auxiliar que vai ficar ali para, enfim, para prestar algum serviço. Normalmente serviços a níveis teóricos ou níveis práticos também. Acho que vai depender muito, né, de cada olímpico. Conciliar o homem com os pigmeus. Pigmeus aqui ele está se referindo aos gnomos, né, que são os elementais terrestres. Então ele consegue fazer com que o ser humano, ou o mago, ele consiga maior conexão, consiga maior respeito para com os elementais. Elementais que futuramente eu até pretendo fazer curso sobre magia elemental, né, sobre o contato com gnomos, salamandras, ondinas e silfos. Então, Aratron ele consegue conciliar ou tornar mais fácil a comunicação, a relação do homem, do mago,
com os elementais da terra também, como por exemplo os gnomos, mas que nesse caso ele cita eles como pigmeus. São basicamente a mesma coisa. Tornar invisível, novamente, obviamente não é literal. Invisibilidade mágica nada mais é do que uma energia que fica ao redor do seu corpo, de energia no astral, e isso impede entidades inimigas ou entidades espiãs, ou impede que alguém abra um oráculo, abra um tarô e comece a xeretar a sua vida, certo? A invisibilidade mágica é uma camada de proteção energética que ofusca a visão de qualquer coisa ou de quem querer acessar a tua energia astralmente, dentro desses exemplos ali que eu citei. Existem duas formas de invisibilidade, a invisibilidade de escuridão e a invisibilidade de luz. A invisibilidade de luz ela é atribuída, trabalhada com Oki, ou trabalhada com entidades solares, por conta da luz, obviamente. Aratron, como ele é atribuído a Saturno, Saturno é um planeta mais negro, um planeta de uma energia mais obscura, acredito eu que essa invisibilidade de Aratron é a invisibilidade de trevas. Ao invés de colocar luz ao seu redor, ele coloca uma camada aí de uma massa negra, uma energia negra, que impede entidades inimigas, ou zombeteiras, ou obsessores de te localizarem no meio astral. E isso é uma forma de proteção também. Tranquilo? E torna fecunda aquilo que é estéreo e concede a longevidade. Ele concede longevidade porque, novamente, ele está associado, ele tem anda lado a lado com Ok, né? Ok é a vida. Já Aratron, ele é o processo de transformação da morte para a vida. Então, um sempre anda um do lado do outro. Então, o Saturno normalmente é o planeta que rege os idosos, as pessoas idosas, né? Essa fase mais idosa da vida, e ele pode expandir, né? Pode tornar mais duradoura a vida de um ser humano ou de qualquer outro ser vivo. E também torna, né, estéreo ou fecundo, ou dá a fecundidade, ou tira a fecundidade de alguma coisa também. Isso pode ser aplicado ao nível humano, mas também pode ser aplicado, por exemplo, a um solo, a uma plantação ou algo do gênero, que para os antigos isso era muito necessário, né? Tornar, por exemplo, um solo fértil, né? Através disso fazer chover e tudo mais, então tinha uma série de coisas que influenciavam na fecundidade, né? E da fertilidade de alguma coisa, né? De um solo, ou mesmo de uma pessoa também, por exemplo. Então, muitas vezes, a nível mágico, trabalhos de cura, né, que envolve essa questão, às vezes o homem ou a mulher tem problemas de saúde relacionados à fertilidade, se trabalha normalmente com Saturno também. Claro, existem outros planetas que podem trabalhar, mas Saturno também é bastante usado nesse tipo de situação humana. Indo adiante, a gente tem aqui o selo, né, de Aratron. O selo eu vou explicar na aula dos selos, certo? Para não delongar muito essa aula aqui. E aqui tem uma informação bem legal. Tem sob suas ordens 49 reis, 42 príncipes, 35 sátrapas, que eu nem sei, não faço a menor ideia do que seja, 28 duques, 21 ministros que ficam de pé ante ele, 14 famílias, 7 mensageiros e mandem 36 mil legiões, e cada uma dessas legiões possui 490 unidades, ou seja, 36 mil legiões, as quais cada legião possui 490 entidades que são atribuídas a essas legiões. O que são isso? O que são esses reis? O que são esses príncipes e tudo mais? Eu vou pegar o exemplo aqui de Betor, que é o próximo que vem aqui. Betor ele também tem, tem sua sobredireção 42 reis, 35 príncipes. Eu vou sublinhar esses príncipes aqui. Betor é a força de expansão, certo? Atribuída a Júpiter, como a gente já conversou anteriormente. Príncipe. O que são esses príncipes? O que são esses reis? O que são esses duques? Alguns de vocês, quem é estudioso da Goethe, já deve lembrar, já deve ter um insight aqui. Opa, já ouvi falar de reis, de duques, de condes, etc. lá na Goethe, né? Que são os Daimons, os 72 Daimons. Então, lá na Goethe a gente tem os 72 Daimons, que são divididos em hierarquias. Então tem reis da Goethe, tem duques da Goethe, condes, príncipes, cavaleiros e tudo mais. São justamente essas entidades. Então, por exemplo, aqui nós temos 35 príncipes que estão sob a regência de Betor. Novamente, é muito complicado a gente conceber o poder e a aplicabilidade dos Olímpicos, porque os Olímpicos se aplicam a tudo no mundo material e no mundo astral também, certo? Então, vou citar aqui, por exemplo, o Príncipe Ourobas. Quem é da Goethe vai conhecer aí, né, muito bem, o espírito Príncipe Ourobas. Ourobas, de acordo com a própria Goethe, agora saindo do assunto, né, indo lá para Goethe, Ourobas, de acordo com a Goethe, é um príncipe e a hierarquia dos príncipes é atribuída a Júpiter. Então, o Príncipe Ourobas, na Goethe, ele também é chamado dentro de uma quinta-feira, também se usa velas azuis, né, para chamar Ourobas e tudo mais.
E Ourobas ele trabalha com algumas várias questões, entre elas vou citar aqui a prosperidade. Ourobas ele concede honrarias, ele expande caminhos para as pessoas. ênfase no expande. Quem trabalha com Ourobas sabe. Ele expande oportunidades. Através dessa expansão de oportunidades ou de caminhos profissionais financeiros é onde se enquadra esse conceito das honrarias, né, ou dos favores que ele concede. Então, veja só, é uma entidade, é um daimon, um espírito da Terra, que está ali, tem uma sua conexão com a energia de Júpiter, e ele trabalha também com a expansão de coisas. Então, o princípio do trabalho de Ourobas, lá na Goetia, é a expansão. Logo, se o princípio de trabalho de Ourobas é a expansão, ele está sendo influenciado pela energia de Betor. Então, por isso que aqui fala que o Betor ou os demais olímpicos, eles têm sobre a direção deles, ou têm sob o comando deles, esses reis, esses príncipes, esses duques, essas famílias. Isso nada mais são do que entidades. Então, aqui dentro desses 35 príncipes que Betor rege, que Betor tem sobre o seu comando, abre aspas, eu não diria comando porque não se trata de uma relação hierárquica. Betor não manda em Ourobas, por exemplo. Você não consegue, por exemplo, chamar Betor e pedir para Betor controlar Ourobas. Não. Apenas que a força de Betor ela é tão aplicável no mundo astral, no mundo físico, que o príncipe Ourobas ele simplesmente tem como base a função dele, ou usa como base esses trabalhos dele, a energia de Betor, que é justamente a energia força de expansão. Então não se trata, novamente repito, não se trata de uma relação hierárquica, apenas de correlação, certo? Influências. Eles andam ali juntos, de alguma forma. Espero que tenha ficado tranquilo de entender, porque eu sei que é meio confuso. Mas sim, esses reis, esses príncipes e tudo mais, eles podem, alguns sim, alguns não, mas eles podem ser lá os espíritos da Goetia também, certo? E daqui em diante a gente vai tendo aqui as descrições de todos os outros 6, outros 5 no caso, olímpicos. Eu não li aqui sobre Betor, mas vocês já devem estar vendo aqui na tela, se quiserem pausar o vídeo para dar uma lida. Ou melhor, depois analisem por conta própria, né, o Grimório de Arbatel, para que vocês leiam isso aqui com mais calma. Não vou fazer a leitura de todos, senão ficaria uma aula muito extensa. E vale lembrar, quando estiverem fazendo as leituras, lembrem-se de não levar tudo ao pé da letra. É linguagem metafórica. Tentem entender a razão metafórica por trás dessas palavras, dessas afirmações que o Grimório coloca a vocês, tranquilo? Então temos as descrições mais básicas, embora a grande maior parte das atuações deles, as atuações primárias, então existem atuações primárias e atuações secundárias. Então, vamos supor aqui Betor. Betor é a força de expansão e retração, mas está aqui, ó. Ele governa o que é atribuído a Júpiter. Né? Quem é digno de traçar seu caractere será elevado às mais altas dignidades e postos, né, dos seus tesouros. Então ele também concede tesouros, né, o Betor. Concilia os Silfos, então da mesma forma como Aratron ele te concilia com os gnomos, Betor ele te concilia com os Silfos. Então não é, vejam só, não é só expansão e não é só retração. A energia dele se aplica a basicamente todos os assuntos planetários. Isso vai estar no material de apoio. Vou colocar lá o planeta e os assuntos que o planeta rege. E a partir do momento que vocês lerem sobre os assuntos que são regidos pelo planeta, você sabe que aquilo ali você pode pedir para o espírito olímpico, tranquilamente. Afinal, ele governa as coisas que são atribuídas àquele determinado planeta. Então, se está descrito que um planeta tal rege sobre tal coisa, o espírito olímpico vai conseguir te conceder essa coisa. Por isso a gente fala que os espíritos olímpicos eles são seres planetários indiretamente. Né? A gente consegue trabalhar a magia planetária indiretamente com esses seres, certo? Então tem muito mais coisas do que simplesmente aqueles princípios básicos que eu falei para vocês. Mas eu comecei explicando, né, a grosso modo, os princípios mais básicos para ficar mais fácil de vocês entenderem a natureza dessas entidades. Então aqui vai passando aqui, perdão, vamos passando aqui a descrição dos 7 olímpicos e seus selos. O selo vai estar no material de apoio também, você já deve ter observado isso, né, porque a gente já está numa aula mais, terceira aula, então acho que você já deve ter analisado lá o material de apoio. A gente tem aqui alguns pareceres aqui em relação à arte em si, mais aforismos, mas aqui embaixo, só um minutinho para eu localizar aqui, já vamos ter o que nos interessa. Quando quiseres evocar um espírito olímpico, observe o nascer do sol no dia que corresponde ao espírito que deseja, certo? Então a gente vai ter que usar o nascer do sol ou outros horários planetários ao longo do dia também. E pronunciando a seguinte oração, verás cumprido o teu voto. Deus Todo-Poderoso, que fizeste toda a criação para a tua honra e tua glória, e para serviço do homem, eu te peço que me envies o espírito tal, né, fulano de tal, de ordem solar. Aqui, esse de ordem solar é adaptável, tá? Depois eu vou mostrar no material de apoio na aula da liturgia. Então aqui seria basicamente
um molde, então isso aqui é um modelo, não é um modelo definitivo, é um modelo aplicável à conjuração de Oque, pelo que eu estou vendo. Afinal, ordem solar. Ordem solar é Oque, é o espírito olímpico do Sol. Para que me comunique e me ensine sobre aquilo que lhe perguntarei, ou que me dê um remédio contra a hidropisia, etc. Novamente, ó, isso aqui é só uma adaptação, né, de pedidos a um olímpico em específico. Esse texto aqui ele pode ser adaptado a outras coisas. Eu vou mostrar um texto que eu repaginei. Mesma coisa, bem curtinho, são 4, 5 linhas, vai estar no material de apoio. Depois eu mostro isso para vocês na prática, que é um texto mais universal, que vai poder ser aplicado a qualquer um dos olímpicos. Mas aqui, novamente, o Grimório apresenta um modelo que está mais aplicável à energia de Oque, né, para chamar Oque. Okay? Então tem algumas palavras aqui que podem ser adaptadas para outros olímpicos, de maneira mais versátil. E que isso seja por tua vontade, mas também, etc. Em nome de Jesus Cristo, teu único Filho, nosso Senhor. Amém. Algumas pessoas podem achar interessante o fato de um livro de magia, né, conter o nome de Jesus Cristo. Novamente, esse Grimório ele foi escrito por Agripa. Quem é meu aluno lá do curso de magia cerimonial, que estudou o sistema de tritêmios, só para uma questão de curiosidade, Agripa ele foi um pupilo, ele foi aprendiz de tritêmios. E quem leu tritêmios, quem estudou o sistema de tritêmios, sabe que originalmente, nos manuscritos de tritêmios, a liturgia de invocação de anjos e arcanjos também utilizava como poder o nome de Cristo. Afinal, Tritêmios, ele era um abade, ele era um monge católico. Então, obviamente, como ele era católico, ele utilizava do poder, né, dos nomes de poder de Jesus Cristo. Mas isso não é obrigatório. Eu, por exemplo, não uso. Eu não tenho muita afinidade com essa egrégora mais cristã. Eu tenho mais afinidade com a egrégora hebraica, com a egrégora judaica. Então, o meu texto litúrgico, que provavelmente é o que vai estar no material de apoio para vocês também, eu adaptei de Jesus Cristo para Adonai. Então, aqui em nome de Adonai, em teu nome, nosso Senhor. Amém. Então, tanto aqui no Arbatel como lá no sistema de tritêmios, eu troquei, eu avisei também aos alunos, mostrei que você pode manter o original, né, chamar em nome de Jesus Cristo, ou você pode mudar, sei lá, botar o nome de Adonai, o nome de Elohim, o nome de Tetragrammaton. Isso não é uma regra, tá, pessoal? Isso aqui são textos adaptados à condição histórica, social e religiosa dos magistas que escreveram isso aqui há séculos atrás. É plenamente possível fazer adaptações para o nosso contexto atual e individual, certo? Então vejam que é uma oração muito simples mesmo, mesmo adaptando vai continuar bem simples. E aí uma vez, né, que você pronuncia essa oração, o espírito ele já vai ter se manifestado, ou melhor, a consciência desse espírito, a consciência dessa força já vai ter se manifestado. Ali, se você tiver mediunidade, você se comunica ou você faz o seu pedido. Fez o pedido, você recita a despedida. Dado que vieste sem tumulto nem ruído, já que respondeste ao meu pedido, dou graças a Deus em nome de quem veio. Retorna em paz a teus assuntos, disposto a voltar quando te chamar por teu nome, teu número ou por tua virtude, já que isto me foi prometido pelo Criador. Ok? Então é isso aqui. Basicamente só esse trecho é a liturgia do Arbatel. Obviamente não é só isso, né? Você vai lá, vai montar um altar, você vai colocar as velas, vai consagrar as velas, vai consagrar os incensos, vai colocar o selo, e aí depois de preparado o altar, acendido a vela, acendido o incenso, aí sim você vai pronunciar o que está aqui e vai acontecer. Aqueles que estão acostumados, de repente, né, novamente, esse curso vai estar sendo lançado também dentro do meu curso de magia cerimonial, né, então, os meus alunos que já estão acostumados com a magia cerimonial, vão ficar com a pulga atrás da orelha, tipo, putz, tá muito simples, tem algo errado aí, é muito simples, mas não, pessoal, é literalmente isso. Façam um teste, sigam exatamente o que está aqui, por mais que seja bem simples, certo? E vocês vão ver que vai funcionar. Depois eu explico os motivos disso, mas basicamente a gente já sabe o motivo disso. Os olímpicos são seres da matéria, eles estão aqui o tempo todo, em todo lugar, e a gente só precisa manifestar a consciência deles. Diferente de um anjo que habita uma dimensão superior, então o anjo não habita a matéria, o anjo habita dimensões superiores, a inteligência planetária também habita outro planeta, outro campo de vibração. Para esses seres, a gente precisa de toda uma ritualística cheia de aparatos, porque a gente precisa fazer a abertura de um portal. A abertura de um portal por onde vai passar a consciência dessas entidades. Os olímpicos já estão aqui. Não há necessidade de abrir portal para uma entidade que já está aqui o tempo todo. A gente só precisa utilizar do selo e de uma ritualística simples como essa para manifestar a consciência. O que a gente precisa é da consciência. Manifestando a consciência, a gente consegue comunicação. E a partir disso, o espírito sabendo a sua intenção, aquilo que você quer, ele começa a agir na tua realidade. Afinal, ele sempre está agindo. Só que a gente não teve o contato, a gente não teve a vontade, ainda não teve esse... Como é que eu posso dizer?
a gente não teve essa iniciativa, né, de ir atrás do Olímpico e conversar com ele e pedir alguma coisa, mas ele está sempre aqui o tempo todo. A gente apenas precisa utilizar dessa ritualística para trazer a consciência. Entendido isso, eu vou finalizar essa aula por aqui, tá? Novamente, tem muita coisa aqui mais interessante que vocês podem estar lendo do Grimório de Arbatel, tranquilo? Mas eu não vou fazer a leitura de tudo, obviamente, senão ficaria uma aula aqui de 2 horas no mínimo, tá? Então vou deixar aí disponível a download também esse PDF aqui sobre Arbatel, vocês podem depois tirar um tempinho aí com mais calma para fazer a leitura clássica aqui das virtudes de cada um dos 7, e no material de apoio vai ter essas virtudes, essas atuações de maneira resumida também, tranquilo? Então a gente se vê na próxima aula e bons estudos aí a todo mundo desde já.